Existe uma forma de pôr fim ao contrato de trabalho sem pedir demissão e sem ser dispensado sem justa causa? Existe. Esse é o tema de hoje e nós vamos falar sobre extinção contratual por acordo. Me acompanhe até o final que tenho várias dicas para te passar. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Trabalhista. O meu nome é Aglaé Dutra e hoje vamos falar sobre acordo, essa modalidade de extinção de contrato de trabalho que foi inserida pela reforma trabalhista. O nome técnico para isso é resilição contratual bilateral. Bilateral porque envolve duas partes, né? Patrão e empregado precisam estar de acordo, né? Como o próprio nome já sugere, eles precisam concordar em pôr fim àquele contrato de trabalho. Essa modalidade de extinção de contrato é um meio termo, né? Entre o pedido de demissão, onde o empregado perde vários direitos, e a dispensa sem justa causa, onde o empregador precisa pagar várias verbas. Então, esse acordo é um meio termo entre as duas. Mas, como o próprio nome sugere, ambos precisam estar de acordo. Se é somente o empregador que quer pôr fim ao contrato de trabalho, é somente o empregador que quer terminar aquele vínculo de emprego. Então, o empregado não está obrigado a aceitar. Se o empregado, por ele continuaria trabalhando. Então, se é somente o empregador que quer pôr fim ao contrato de trabalho, o empregado não está obrigado a aceitar. Inclusive, ele pode até denunciar no Ministério Público se estiver sofrendo alguma coação ou procurar um advogado da sua confiança, né? Porque se é um acordo, ambos precisam estar ajustados e concordar que darão fim àquele contrato de trabalho. E essa modalidade de extinção contratual não tem nada a ver com um acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial é um tipo de acordo, tá, que precisa ser homologado em juízo, né? Por exemplo, o empregado é dispensado sem justa causa, mas ele entende que a empresa deve várias verbas para ele. Então, em vez de ajuizar uma reclamatória trabalhista, né, em vez de entrar com uma ação trabalhista, ele, por meio do seu advogado, procura a empresa e diz: olha, tu me deve tanto de horas extras, tem várias outras verbas pendentes, várias verbas pendentes de pagamento. E aí, a empresa também vai ter um advogado, então o advogado do empregado e da empresa vão fazer uma petição em comum acordo, né, ali englobando as verbas que consideram devidas, vão chegar ali em um meio termo, né, considerando o que cada um entende devido e tudo mais, vão colocar isso numa petição, tá? Tanto o advogado do empregado quanto o advogado da empresa vão assinar e eles vão protocolar isso lá na Justiça do Trabalho. E aí um juiz precisa homologar esse acordo e aí, se ele verificar que está tudo ok, ele homologa e manda fazer o pagamento de acordo com o que está ali entabulado, previsto no acordo que ambas as partes apresentaram. Isso é um acordo extrajudicial, tá? Diferente desse acordo que nós estamos tratando aqui hoje. Essa modalidade de extinção de contrato de trabalho por acordo é uma decisão entre empregado e empregador em pôr fim àquele vínculo. Então, o que se está discutindo aqui são as verbas rescisórias mesmo. Tá? Na extinção contratual por acordo, o empregado ele vai receber o saldo de salários, ou seja, o equivalente aos dias trabalhados naquele mês, férias vencidas, se houver, 13º proporcional e férias proporcionais. Sendo que para calcular o 13º, vocês precisam considerar como mês cheio o período a partir de 15 dias, né? Se no mês trabalhou só 13 dias, não vai contar como mês cheio, mas se trabalhou 15, já vai considerar um mês cheio para fins do cálculo do 13º. E nas férias, vocês precisam considerar um mês cheio a partir do 14º dia. Então, trabalhou 14 dias, já pode considerar como mês cheio para fins de cálculo das férias proporcionais, tá? Tirando as verbas rescisórias, aí que começam as diferenças, né? Por exemplo, no aviso prévio. No aviso prévio, quando o contrato termina por acordo, né, nessa modalidade de acordo aqui, ele vai receber só 50% caso o aviso prévio seja indenizado,
né? Por exemplo, o empregado tem direito a um aviso prévio de 30 dias, tá? E aí, se for indenizado, em vez de receber 30 dias, ele vai receber 15, né? Se o empregado tiver direito, por exemplo, a 60 dias de aviso prévio, em vez de 60, ele vai receber 30, tá? Como assim 60 dias de aviso prévio? Exatamente, o aviso prévio pode chegar até 90 dias. Porque como que se calcula, tá? No primeiro ano de trabalho, o empregado ganha, né, o direito de ter aviso prévio de 30 dias. Depois, né, no segundo ano, cada ano que conta, a partir do segundo ano, se acrescenta 3 dias, né? Então, trabalhou 2 anos, são 33 dias. 3 anos, 36 dias. E assim sucessivamente. Só que tem um limite, o limite é 90 dias. Então o empregado vai ter um direito a aviso prévio de 30 até 90 dias, tá? Meu marido não para de espirrar. Outra diferença na extinção contratual por acordo é o valor da multa do FGTS, tá? O valor que o empregador deposita lá sobre o saldo do FGTS também muda. No acordo, ele vai depositar apenas 20%, né? Quando a dispensa é sem justa causa, o empregador tem que depositar uma multa de 40% que o empregado tem direito a sacar, né? Deixa eu ligar aqui para não ficar escuro, ficar ruim pra gente... Ficar ruim, atrapalha toda a iluminação. Então, quando a extinção contratual é por acordo, o empregador deposita sobre o valor, né, lá do saldo do FGTS, 20%, tá? E o empregado tem direito a sacar, né, dos depósitos lá do FGTS 80% do que está depositado. Então, ele não pode sacar o valor integral, como ele sacaria caso ele tivesse sido dispensado sem justa causa, né? Não é pra brigar. Mel. Tucou. Não briguem. Estão toda hora juntos, agora vão brigar. Mel. Só um pouquinho, gente. Os gatos estão se matando. Então, retomando aqui, quanto ao FGTS tem esse detalhe, né? A multa, que era de 40%, no caso de dispensa sem justa causa, no caso de acordo, vai ser 20%. O empregador vai depositar lá na Caixa Econômica Federal uma multa de 20% e não de 40%, tá? E o empregado, em vez de sacar, né, o valor integral do que tá lá, né, do que aquele empregador depositou para ele vai sacar somente 80%, tá? Essa é uma diferença que tem com relação à extinção por acordo, beleza? E por fim, outro detalhe que faz toda a diferença nessa modalidade de extinção contratual é que o empregado ele perde o direito de fazer o encaminhamento para receber o seguro-desemprego. Por que isso? Porque pressupõe-se que como o empregado aceitou, né, concordou em terminar o contrato por acordo, ele tem outro trabalho em vista, né? Já tem um trabalho engatilhado, então ele não tem direito a receber seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é para pessoas desempregadas. Então é importante que o empregado seja muito bem informado sobre os direitos que ele vai perder, né, e as consequências de concordar com esse acordo, né? Nada impede que ele aceite esse acordo, mas ele precisa estar ciente de que vai perder, né, 20% da multa do FGTS, não vai poder sacar o valor integral do FGTS e vai perder o direito ao seguro-desemprego. Leve isso em consideração, a não ser que o teu FGTS seja bem gordo, né, e que tu consiga se manter ali durante um tempo e tudo mais, e tenha outros planos, tenha em mente que o seguro-desemprego não estará disponível, beleza? Então hoje vocês aprenderam o que é resilição contratual bilateral e quais são os direitos que vocês vão ter caso decidam concordar, né, em extinguir o contrato de trabalho por acordo, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, deixem um like no vídeo se gostaram, se não gostaram, deixem o dislike, não tem problema. Apenas ajudem o YouTube a entender que vocês estão interagindo aqui com o conteúdo, né? Falem pro YouTube que eu tô ensinando coisas legais e que esses vídeos precisam se disseminar aí na rede, tá? E se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Te vejo na próxima, até mais. Tchau, tchau!